Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou Imaginação, um mundo real e eterno. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é uma pequena sombra. O que é a vida do homem, se não arte e ciência? William Blake, Jerusalém. Imaginação é mais importante que conhecimento. Albert Einstein. O que é imaginação? Eu não descanso em minha grande tarefa de desvendar os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem contido nos mundos dos pensamentos, por meio da eternidade sempre crescente no seio de Deus. A imaginação humana. William Blake, Jerusalém 5, versos 18 ao 20. Certas palavras, com o passar do tempo, acumulam tantas conotações estranhas que, por fim, quase perdem o seu verdadeiro significado. Tal palavra é a imaginação. Esta palavra serve para descrever vários tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas uma à outra. Fantasia, pensamento, alucinação, desconfiança. De fato, tão vasta é a sua aplicação e tão variados são os seus significados que a palavra imaginação não define um status e nem possui um significado fixo. Por exemplo, às vezes pedimos ao homem para usar a sua imaginação, indicando a sua atual perspectiva e muito limitada, e, portanto, não é suficiente para realizar a sua tarefa. Logo em seguida, lhe dizemos que suas ideias são pura imaginação, expressando assim que as suas ideias são infundadas. Dizemos que uma pessoa ciumenta ou desconfiada é vítima de sua própria imaginação, insinuando que os seus pensamentos são falsos. No minuto seguinte, damos a um homem o mais alto tributo, destacando como um homem de grande imaginação. E assim, a palavra imaginação não possui nenhum significado definido, nem mesmo o dicionário nos ajuda neste sentido. Ele define a imaginação como 1. O poder de imaginar ou ação mental, o princípio construtivo ou criativo. 2. Um fantasma. 3. Uma crença ou noção infundada. 4. Planejamento, plotragem ou esquema de construção mental. Eu associei e defini a figura central dos evangelhos como a imaginação humana, o poder que torna possível o perdão dos pecados e a realização dos nossos objetivos inevitável. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que existe teria sido criado. João 1, versículo 3. Há apenas uma única coisa no mundo: imaginação. Todas as outras são apenas deformações da mesma. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, o homem das dores, e conheceu seu sofrimento. Isaías 53, versículo 3. A imaginação é a porta de entrada para a realidade. O homem, disse Blake, é tanto a arca de Deus como um fantasma na terra e da água. Naturalmente, ele é apenas um órgão natural sujeito aos sentidos. O corpo eterno do homem é a imaginação. Ela é o próprio Deus em si, o corpo divino. Jesus, nós somos os seus membros. Eu não conheço melhor e mais verdadeira definição de imaginação que a de Blake. Através da imaginação, nós temos o poder de sermos qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação,
podemos desarmar e transformar a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, assim como os mais casuais, se tornam imaginativos quando despertamos para o mistério escondido através dos tempos. Que Cristo em nós é a nossa imaginação. Nós descobriremos então que à medida em que vivemos pela imaginação, é que nós verdadeiramente poderemos dizer que vivemos, afinal. Eu quero que este livro seja o mais simples, o mais claro e o mais franco trabalho que eu possa fazer, e que eu possa encorajá-lo a trabalhar da maneira imaginativa, para que você possa abrir os olhos mortais dentro dos modos do seu pensamento, onde você vê a todos os desejos do seu coração como grãos maduros, prontos para a colheita. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em mais abundância. João 10, versículo 10. A vida abundante que Cristo nos prometeu já é nossa. Podemos experimentá-la agora, mas não enquanto nós não tivermos a Cristo como sentido da nossa imaginação. O mistério que esteve oculto pelos séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aquele entre os gentios, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desta glória, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27. É a sua imaginação. Este é o mistério que eu sempre me esforço para compreender, e que me esforço ainda mais para que os outros também o compreendam. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, nascida através do homem, mas não concebida por ele. Todo homem é Maria e a luz a Cristo deve dar. Se a história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo parece ser irracional ao homem, é porque ele a interpreta erroneamente como um acontecimento cósmico, histórico e ou biográfico, e os novos exploradores da imaginação não ajudam, chamando-lhe de mente subconsciente ou inconsciente. O surgimento e o desenvolvimento da imaginação são a mudança gradual de um Deus tradicional para um Deus de comunhão. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é porque o homem não está disposto a abandonar sua confortável, porém falsa, fixação no tradicional. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi, agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e imediatamente dela jorrou água potável, e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Números 20, versículos 10 e 11. Quando a imaginação foi descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal sentirá o toque da vara de Moisés, e como a pedra no deserto de Zim, jorrará a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade. E todos os que beberem do cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade, irão transformar a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano, eles irão derramá-lo sobre todas as feridas. O Filho de Deus não deve ser encontrado na história, e nem em qualquer forma externa. Ele só deverá ser achado como a imaginação daquele a quem a sua presença se torna manifesta. Fosse tu uma manjedoura para o seu nascimento, Deus mais uma vez se faria uma criança na terra. Ângelo Silésios, poeta do século XVII. O homem é o jardim onde dorme o Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho elevando a sua imaginação aos céus, cobrindo aos homens a altura divina. Nós devemos seguir
imaginando mais do que o melhor que conhecemos. No momento em que o homem despertar para a sua vida imaginativa, ele deve realizar o teste para a sua filiação. Pai, revele seu filho em mim, James Montgomery. Isto agrada a Deus, quem me separou do ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, versículo 15. O teste supremo de filiação é o perdão dos pecados. O teste que sua imaginação é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a sua capacidade de perdoar o pecado. Pecado significa perder a marca em sua vida e está aquém do seu ideal, não conseguir alcançar os seus objetivos. O perdão significa a identificação do homem com o seu ideal ou seu objetivo na vida. Esta é a função do despertar da imaginação, o seu supremo triunfo, pois ele testa a capacidade do homem de adentrar e comungar com a natureza oposta do seu estado. Que digo fraco? Eu sou forte. Jó 3, versículo 10. Racionalmente, isto é impossível. Somente uma imaginação despertada pode adentrar e comungar com a natureza do seu oposto. Esta concepção de Jesus Cristo ser a imaginação humana levanta uma série de questões fundamentais. Seria a imaginação um poder suficiente, não só para permitir-me assumir que eu sou forte, mas também um poder que me torne capaz de executar tal ideia? Suponha que eu desejo estar em algum outro lugar ou em alguma outra situação. Poderia eu, imaginando-me em tal estado ou lugar, alcançar a sua realização física? Suponha eu que não possa pagar por uma viagem e suponha que o meu atual estado social e financeiro se oponha a essa ideia que eu quero realizar. A imaginação sozinha seria suficiente para realizar esse desejo? Imaginação compreende a razão? Por razão quero dizer deduções a partir das observações dos sentidos. Ela compreende o mundo dos fatos externos? Nos meios práticos da vida cotidiana, seria a imaginação um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir continuamente com a minha imaginação. Ou seja, suponha que eu sou capaz de manter o sentimento de ter o meu desejo realizado. Minha suposição se manifestaria em um fato? E, se ela se manifestasse em um fato, devo eu considerar que minhas ações durante o período de premeditação foram razoáveis? Para o cumprimento da minha suposição? A experiência me convenceu que uma suposição, mesmo que falsa, se for mantida, resultará em um fato, e que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas. E todos os meus planos e ações racionais nunca compensaram a minha falta de imaginação contínua. Pois não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser compreendidos no âmbito da fé? E que o Filho de Deus está buscando sinais de fé nas pessoas a todo momento? Ou seja, a fé em sua própria imaginação? Não é essa a promessa? Tudo quanto em oração pedires, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Isso não é o mesmo que dizer, imagine o que você será, e você será? Por acaso, não foi em um estado imaginário que Moisés perseverou como quem vê aquele que é invisível? Hebreus 11, versículo 27. Não foi no poder de sua própria imaginação que ele perseverou? A verdade depende da intensidade de sua imaginação, e não dos fatores externos. Fatos são frutos que testemunham o uso ou desuso da imaginação. O homem se torna aquilo o que ele imagina. Ele autodetermina a sua história. A imaginação é o caminho, a verdade e a vida revelada.
Não conseguimos assimilar a verdade somente com a mente lógica, onde o homem natural dos sentidos vê um broto, a imaginação vê crescer uma rosa. A verdade não pode ser abrangida somente pelos fatos. À medida em que despertarmos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginarmos uma coisa é o mesmo que criá-la, e que um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com a realidade externa a quem ele se refere. O homem imaginativo não nega a realidade no mundo exterior da manifestação sensorial, mas ele sabe que é no mundo interno da imaginação contínua que está a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido à realidade. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa na imaginação do homem, mesmo quando o homem razoável e sensorial não está ciente disso. Porém, ele percebe que cada homem deve tornar-se consciente desta atividade interna e observar a realização existente entre o mundo interior causal da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos. É maravilhoso descobrir que você pode imaginar-se no estado do seu desejo realizado e escapar das prisões construídas pela ignorância. O verdadeiro homem possui a imaginação magnífica. É este ser que deve ser despertado. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. No momento em que o homem descobre que a sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que, neste nível, só podem ser descritos como milagrosos. Mas somente quando o homem sentir a Cristo como a sua imaginação, ele passará a ver tudo em sua pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Se ele não perceber que tudo o que ele encontra faz parte de si mesmo, ele se voltará com o pensamento que ele escolheu e com as condições de sua vida, pois eles estão. O homem deve acreditar firmemente que a realidade se encontra dentro dele e não além dele. Embora outros tenham corpos e uma vida própria, suas realidades estão realizadas em você e começam e terminam em você, assim como você começa e termina em Deus. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. João 15, versículo 16. O primeiro poder que nos encontra no limiar do domínio da alma é o poder da imaginação. Dr. Franz Hartmann. A primeira vez que me tornei consciente do poder da natureza e da função redentora da imaginação foi através dos ensinamentos do meu amigo Abulard e através de experiências subsequentes. Eu aprendi que Jesus é um símbolo da chegada da imaginação para o homem e que o teste para o seu nascimento no homem era a capacidade do indivíduo de perdoar o pecado, ou seja, sua capacidade de identificar a si mesmo ou a outro com o seu propósito na vida. Seja a identificação do homem com seu propósito, o perdão dos pecados é uma impossibilidade e apenas o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Portanto, a capacidade do homem de identificar-se com seu propósito, mesmo quando é negado pela razão e seus sentidos, é a prova do nascimento de Cristo dentro deles. Se render passivamente às aparências e se curvar perante as evidências dos fatos é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Embora esse ensinamento tenha me chocado e de começo eu o tenha repelido, porque eu era um cristão sério e convicto, e por não saber que o cristianismo não era algo herdado pelo mero
fato de se nascer em uma família de costumes cristãos, mas sim algo a ser conscientemente adotado como uma forma de vida. Somente mais tarde, através de visões, revelações do Espírito e experiências práticas, que o meu entendimento obteve a sua interpretação em um nível mais profundo. Mas devo confessar que é uma prova difícil refutar essas coisas, ainda mais quando são coisas que sempre nos deram como garantidas. Estais vendo estes grandes edifícios? Não permanecerá aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, versículo 12. Não há pedra de entendimento literal que permanecerá inabalada depois de se beber a água do significado psicológico. Tudo o que tem sido edificado pela religião comum será jogado às chamas do fogo mental. No entanto, que maneira melhorar para entender a Jesus Cristo do que associar o personagem central dos evangelhos à imaginação humana, sabendo que toda vez que você exercita sua imaginação com amor em favor de alguém, você literalmente se torna um mediador entre Deus e o homem, e assim alimenta e veste a Jesus Cristo, e que pelo outro lado, sempre que você imagina o mal contra alguém, você está literalmente apedrejando e crucificando Jesus Cristo? Cada pensamento na imaginação do homem ou é o cálice de água fresca ou a esponja com vinagre nos lábios sedentos de Cristo. Que nenhum de vocês imagine o mal em seu coração contra o seu próximo. Zacarias 8, versículo 17. Quando o homem entender este conselho, ele terá acordado do sono imposto a Adão e despertará para a consciência do Filho de Deus. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o conheceu. João 1, versículo 10. Muitas foram as vezes que me perguntei se minha imaginação é em Cristo Jesus, e se todas as coisas são possíveis a Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis para mim? E pela prática eu vim a descobrir que, quando eu me identifico com o meu objetivo na vida, então Cristo desperta em mim, e que Cristo é suficiente para todas as coisas. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para que eu possa retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho o poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículos 17 e 18. É maravilhoso saber que tudo o que eu sinto é resultado do meu próprio padrão de crenças, que eu sou o centro da minha própria cadeia de eventos e que, conforme as mudanças acontecem em mim, elas acontecem no mundo ao meu redor. O mundo apresenta diferentes aspectos conforme se diferem os nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos associados a um estado não pode ser visto quando assumimos outro estado. Por estado, digo tudo o que o homem acredita e concebe como verdade. Nenhuma ideia levada à mente pode se realizar a menos que a mente a aceite. Essa aceitação depende do estado ao qual estamos associados no momento em que estas ideias se apresentam. Na fusão da imaginação com estes estados de consciência, se realiza a formação do mundo como se vê. O mundo se revela de acordo com os estados aos quais a sua imaginação se une. É o estado através do qual pensamos que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão são o que são, em virtude dos estados através dos quais eles enxergam o mundo. Da distinção entre estes estados depende a distinção entre os mundos destes homens. Individualmente, este mesmo mundo é completamente diferente para cada um deles.
Não são os comportamentos e as ações do homem que precisam ser adequadas, mas sim o seu ponto de vista. Mudanças externas são inúteis se o estado interior não for alterado. O sucesso não é obtido sem imitado as ações externas daqueles que são bem-sucedidos, mas sim as mesmas ações e modelos de pensamento. Se nós nos desconectarmos de um estado, poderemos, a qualquer momento, ver as condições e circunstâncias ligadas a eles desaparecerem. Foi no outono de 1933, na cidade de Nova York, que eu fui até Abulá e lhe apresentei um problema. Ele fez uma única e simples pergunta: o que você quer? Eu lhe disse que eu gostaria de passar o inverno em Barbados, porém eu estava quebrado. Eu literalmente não tinha um centavo. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir deste estado de consciência, ao invés de pensar sobre Barbados, você passará o inverno lá. Você não deve se preocupar com os meios para chegar lá, pois o estado de consciência é de estar em Barbados. Se ocupar a sua imaginação, conceberá o meio mais adequado para realizar-se. O homem vive ligando-se a estados invisíveis, fundindo sua imaginação com aquilo que ele vê, com algo diferente de si, e nesta união ele experimenta os resultados desta fusão. Ninguém pode deixar de viver aquilo que vive, salvo pelo desligamento do estado onde naturalmente se vive as coisas experimentadas. Você deve imaginar-se exatamente no estado do seu desejo realizado. Abulá me disse: caia no sono vendo o mundo através de Barbados. O mundo que descrevemos através da observação deve estar de acordo com o que descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado, mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um espectador pensando no final da cena, mas como integrante da cena pensando a partir da cena. Na verdade, devemos instalar em imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isto não é mera fantasia, ele disse, mas sim uma verdade que você poderá provar na prática. O seu apelo para entrar no pedido realizado era a chave para se pensar a partir do fim. Cada estado já existe como uma mera possibilidade, enquanto você pensar sobre ele, mas se torna extremamente real quando você pensa a partir dele. Pensar a partir do fim é o caminho para Cristo. Eu comecei isso bem ali, fixando os meus pensamentos além dos limites dos sentidos, na sensação de já estar em Barbados, vendo o mundo através deste ponto de vista, e não sob os aspectos aos quais meu presente estado dava vida. Ele enfatizava a importância do estado em que o homem vê o mundo conforme ele cai no sono. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é especialmente ouvida pelo homem durante os seus sonhos. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos em suas camas, ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Jó 33, versículo 15 e 16. Naquela noite e durante várias noites seguintes, eu adormeci estando com a concepção que eu estava na casa de meu pai, em Barbados. Dentro de um mês, recebi uma carta do meu irmão dizendo que ele tinha um forte desejo de reunir a família para o Natal e me pedia para usar uma passagem de barco já reservada para Barbados. Eu naveguei 2 dias depois de receber a carta do meu irmão e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Este acontecimento me convenceu de que o homem pode ser qualquer coisa que ele quiser, se ele manter uma concepção constante
e pensar através de um fim. Me mostrou também que eu já não posso mais arrumar desculpas, colocando a culpa nos fatores externos, que o meu próprio sucesso e o meu próprio fracasso não depende de coisa alguma, a não ser de mim mesmo e do estado através do qual eu enxergo o mundo e as coisas neles manifestadas. O homem, que é livre em suas escolhas, age através de concepções que ele mesmo escolhe livremente, embora nem sempre sabiamente. Todos os possíveis estados aguardam a nossa escolha e a nossa posse, mas nenhum nível racional é capaz, por si só, de nos conduzir ao estado de consciência que se precisa possuir. Um cenário imaginativo é a única coisa a se buscar. O maior objetivo da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é o contínuo perdão dos pecados, a contínua identificação do homem com seu ideal. Somente através da nossa identificação com o nosso objetivo é que nós podemos nos perdoar por nossas falhas. Todo o resto é um esforço inútil. Neste ponto, para qualquer lugar ou estado em que encaminharmos a nossa imaginação, para o mesmo lugar ou estado, nós encaminharemos fisicamente também. Na casa de meu pai existem muitas mansões? Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou para preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e o tomarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possais acreditar também. João 14, versículo 2, 3 e 29. Dormi na casa de meu pai, em minha imaginação, como se eu realmente estivesse dormindo lá em carne e osso. Fundiu a minha imaginação com este estado, e por isso eu fui compelido à experiência deste estado em carne e osso também. Isto se tornou tão vívido para mim, que eu poderia ter sido visto na casa do meu pai se algum instintivo entrasse em sua sala, onde eu dormia em minha imaginação. Um homem pode ser visto onde a sua imaginação está, pois a imaginação é o próprio homem em si. Isto eu sei por experiência própria, pois eu fui visto por algumas pessoas as quais eu desejava visitar, enquanto fisicamente eu estava a milhas e milhas de distâncias delas. Eu, pela intensidade do meu sentimento e de minha imaginação, sentindo e imaginando estar em Barbados, em vez de meramente pensar sobre Barbados, acabei atravessando o vasto Atlântico e influenciei o meu irmão a desejar a minha presença para completar a reunião da família no Natal. O pensamento a partir do fim, com o sentimento no meu pedido sendo atendido, foi a origem de tudo o que aconteceu como evento externo, tal como a iniciativa do meu irmão em me enviar uma passagem de navio. Isto também é a causa para tudo o que se evidencia como resultado. No livro Em Ideias do Bem e do Mal, William Brutus Yeats, após descrever algumas experiências semelhantes a esta que me ocorreu, escreveu: se todos aqueles que viveram eventos como este não tivessem sonhado, nós teríamos que reescrever nossas histórias? Pois todos os homens, certamente todos os homens de imaginação, devem eternamente conjurar seus encantamentos, glamour e ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos, que não levam uma vida essencialmente egoísta, devem continuamente passar o seu poder adiante. Uma imaginação determinada, pensando através do fim, é o início de todos os milagres. Eu gostaria de lhe inspirar uma imensa crença em milagres, mas o milagre é apenas um nome dado às obras da imaginação por aqueles que não têm
conhecimento do seu poder e função. Imaginar-se a si mesmo com o sentimento de desejo realizado é a forma pela qual você entra em um novo estado. Isto dá ao estado a qualidade de existência. Hermes nos disse: aquilo que existe se manifesta, aquilo que foi ou será não é manifestado, porém não está morto, pois o Espírito, a atividade eterna de Deus, reanima todas as coisas. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem almeja sabiamente e conscientemente criar circunstâncias. Nós devemos traduzir a visão em existência ao invés de pensar em um desejo, pensar através de um desejo. A imaginação deve se centralizar em um determinado estado e ver o mundo a partir deste estado. Pensar através do fim é uma intensa percepção do mundo do desejo realizado. Pensar através do estado desejado é uma vivência criativa. A ignorância em relação à capacidade de pensar através do fim é escravidão. É a raiz de todas as limitações às quais o homem está preso. Se render passivamente às evidências dos sentidos é subestimar as suas capacidades interiores. Uma vez que o homem aceita pensar através do fim como um princípio criativo com o qual ele pode cooperar, ele se redimirá do absurdo de sempre tentar alcançar seu objetivo pensando apenas sobre ele. Construa cada fim conforme o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome, e nos infinitos estados de consciência através dos quais o homem pode ver o mundo são meramente um meio de se satisfazer essa fome. O princípio sob o qual cada estado é organizado é uma espécie de fome que aumenta a paixão pela autossatisfação de conseguir experimentar níveis de experiências cada vez maiores. O desejo é a principal força motora do mecanismo mental. É uma coisa abençoada, é uma necessidade justa e natural que possui um estado de consciência como seu equivalente justo e natural para se satisfeita. Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até a marca. Filipenses 3, versículo 13 e 14. É necessário se ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, ficamos à deriva. Que queres tu de mim? É explicitamente a pergunta feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir o seu objetivo, você deve querê-lo. Assim como a corça anseia pelas águas, assim anseia minha alma por ti. Ó Deus, Salmo 42, versículo 1. É a falta desta paixão direcionada na vida que faz o homem falhar em sua realização. Cruzar a ponte entre o desejo, pensar sobre e satisfação, pensar através, é muito importante. Nós devemos passar mentalmente de pensar sobre o fim para pensar através do fim. Isto a razão nunca poderá fazer. Pela sua natureza, ela está restrita à evidência dos sentidos. Porém, a imaginação, não tendo tal limitação, pode. O desejo existe para ser gratificado pela atividade da imaginação. Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e das amarras da razão. Não há nada que impeça o homem que pensa a partir do fim. Nada o pode detê-lo. Ele cria os meios e desenvolve recursos ilimitados nas mansões do Senhor. Cada vez mais, não importa o que ele foi, ou o que tem sido, ou o que ele é. Tudo o que importa
o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro dele mesmo. Então, se ele se esforçar para determinar e controlar os fins nos quais ele pensa, na sua imaginação ele habita no fim, confiante que lá ele também habitará em carne e osso. Ele coloca sua inteira confiança no sentimento do desejo elevado e vive dirigindo-se a este estado, pois a arte da fortuna irá testá-lo naquilo o que propôs. Assim como o homem na piscina de Betseba, ele está pronto para entrar nas águas da imaginação, sabendo que cada desejo é como uma semente fértil para aquele que sabe como pensar a partir de um fim. Ele é indiferente à mera probabilidade da razão e confia que através da imaginação contínua suas percepções se manifestarão como fatos. Mas como convencer a todos os homens que o pensamento através do fim é o único meio? Como aplicá-lo em todas as atividades humanas? Como revelá-lo como a plenitude da vida e não como uma compensação de uma decepção? Este é o problema. A vida é algo controlável. Você pode experimentar o que você quiser, uma vez que você perceba que você é filho dele e que você é o que você é em virtude do estado de consciência pelo qual você pensa e enxerga esse mundo. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Lucas 15, versículo 31. Narração, Cid de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal e não deixem acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência.